digital, o meteórico e a sustentabilidade do negócio é o tema do episódio de hoje. Sim, gente, esse tema parece ser uma viagem. Sim, parece mesmo. E essa foi a ideia. Dar uma chocada, né, Aldinha? Sim, Fazer vocês concentrarem na gente, porque a gente vai trazer uma discussão muito importante nesse momento e muito apropriada para o contexto que a gente vive hoje, que é essa necessidade de urgência que muitos de nós temos com a nossa carreira. a gente às vezes não consegue eleger o que é urgente, o que é importante, né? E aí tudo passa muito rápido, você não acabou compreendendo o que é que você queria ali naquele momento, né? E nesse tema a gente tem algo muito específico que marca, que é a questão da tecnologia, É né? verdade. Acho que todo mundo que está aí nos assistindo vai lembrar quando a gente não utilizava o WhatsApp, por exemplo. Como que não era a vida da gente, né. Mas também não tem mais jeito da gente não usar o WhatsApp. Eu não me imagino sem o Google Maps. Vocês se imaginam aí, assim, algumas ferramentas tecnológicas que hoje a gente utiliza? A tecnologia hoje é irreparável, você não tem como não contar com ela mais nos seus cenários laborais, mas ela também traz alguns elementos, né, de impactos psíquicos, emocionais, de como o sujeito percebe isso na vida dele. E aí por isso que a gente fala de uma carreira meteórica, que é uma carreira desejosa, que tanto se vende aí nesse cenário de hoje. E tudo bem você querer um crescimento, mas a gente vai falar aqui sobre um crescimento sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, a ordem tempo interfere, né, Alda? Certamente. E para falar sobre isso, gente, escolhemos esse cenário, né? Que cenário é esse? O Cajueiro de Pirangi, o maior cajueiro do mundo, assim ele é intitulado. Esse cajueiro vai completar 135 anos. Esse ano, né? Esse ano. Esse ano. Esse ano ele completa 135 anos. Você imagina o que é um cajueiro ter uma carreira que está se sustentando há 135 anos? E que por mais que tenham, o Piauí já tentou tirar esse Já tentou. título de Natal, mas por mais que tenham tentado, e aí a questão é, a que a gente traz aqui é se é ou não é o maior, que A gente é o maior, né, pra vamos gente é o combinar. maior, somos potiguares, a questão é que se mantém, e eu acho que essa manutenção. O que a gente faz para se manter, né, e aí a gente traz essa analogia aqui desse cenário belíssimo, né, aproveitando aí para agradecer, né, Joana? Exatamente, ao IDEMA, né, que abriu as portas desse espaço, a Marígia pessoalmente, né, que é a pessoa que está nos recebendo e com muita delicadeza, permitindo que a gente use o espaço. Estamos, gente, eu vou registrar isso porque isso é muito bacana. A gente está na Cajuteca. Esse é o espaço da gravação desse episódio. A Cajuteca foi pensada na época da pandemia porque as pessoas não podiam sair de casa. Então ele acabou sendo um espaço onde as crianças e os idosos, que era a Sim. maior parte do público que via para esse espaço na época da pandemia, podia ter um lugar de respiro, um lugar de tranquilidade. Então hoje ele nasceu através do Lions de Parnamirim, né, que fez algumas doações e acaba sendo um espaço onde as pessoas vêm, as crianças principalmente são incentivadas a vir aqui para ler, para reciclar, para criar bases, que é uma coisa que a gente vai falar hoje. Sim, Então, nada mais apropriado que estarmos no cajueiro, mas também na cajuteca. isso mesmo. Se a gente pensa, né, no elemento cajueiro como um elemento simbólico e faz uma analogia de carreira frente a isso, né, o cajueiro ele vai crescendo em termos de não é em cima, né, ele vai se ramificando aí para os lados, ele tem muitas ramificações. E quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa no tempo que levou para criar todas essas raízes aí. E aí a gente lembra, eu lembrei, a gente estudando para fazer esse episódio, do bambu chinês, né, que ele leva 5 anos para se apresentar. E desses 5 anos ele faz a raiz lá interna, então você não vai conseguir absolutamente visualizar nada daquela raiz. E eu lembrei muito das pessoas que estudam, às vezes, para concurso. O primeiro ano, segundo ano, ou que abre o seu próprio negócio, né,
Acho que você, quando abriu os seus primeiros negócios aí, eu, quando abri, já vi muitas pessoas que abriram seus negócios aí. Primeiro, antes assim, não sei se está crescendo, não sei o que está acontecendo. E às vezes a gente não consegue enxergar essa raiz mais interna, né? Então, quando a gente pensa nesse enraizamento, qualquer negócio precisa desse primeiro movimento, qualquer carreira precisa desse primeiro movimento interno. E eu lembro muito eu lembrei de Albaniza agora, que ela diz assim, tem coisas que a gente pode falar quando a gente está no início do nosso negócio, aí tem coisas que a gente não pode falar, É verdade. porque não dá para partilhar aquilo naquele momento. Então tem coisas que, assim como o mito do bambu, tem coisas que precisam ficar subterrâneas, para depois elas aparecerem, né. E é interessante, Aurinha, que o bambu, ele também é uma referência para o conceito de antifrágil do Nasci Taleb, né. O conceito de antifrágil, ele traz a perspectiva da resiliência, mas ele traz a ideia de que é importante você se curvar frente às dificuldades, você trazer para a superfície, enxergar essa dificuldade, para a partir desse momento, dessa curvatura, você conseguir criar estratégias e se desenvolver em cima da adversidade, né. Então, isso também quando eu vim ao Cajueiro fazer a visita técnica, a Marígia, né, que está aqui nos assistindo, nos recebeu muito bem, e ela trouxe pra gente essa ideia de que o cajueiro, primeiro, que é uma curiosidade sobre o cajueiro, as raízes dele são aéreas, né, as raízes dele têm a profundidade, mas ela Sim. sai para a superfície. E, na minha visão, isso é um ato de coragem, né, Odinha? A gente fala muito sobre a questão da coragem. E é uma habitualmente as raízes não são assim, né, e aí a gente Exatamente. percebe que, se você pensar carreiras, carreiras que têm de destaque de um modo geral, a gente teve que fazer alguma coisa que não estava dentro do critério de, talvez, naturalidade versus normalidade, não usando o termo como habitualmente a gente usa, mas a gente fez algo que não era o habitual É ali, verdade. se vê, né, teve um destaque. É. E por quê, né? E é o que a gente traz nessa, quando a gente fala na carreira meteórica, sim, as pessoas têm que ter algum destaque ali, mas o que as fazem não manter, né, o que faz terminar muito rapidamente. Exatamente. E aí você já traz um pouco do conceito, né, vamos trazer o que é esse conceito. A Sim, carreira meteórica, gente, é um conceito que existe, né, tá posto, né, que é essa ideia de uma carreira que cresce muito rapidamente, mas da mesma forma como ela cresce muito rapidamente, ela pode cair muito rapidamente, porque ela cresce sem sustentação. Ela cresce sem suporte emocional, sim. técnico e de relacionamentos. E aí, mais uma vez, eu queria lembrar ou trazer para vocês, não, eu estou lembrando, né, vou trazer para vocês uma referência do próprio cajueiro. O cajueiro já passou por um momento em que houve uma peste, né. E o que que aconteceu? Todos os especialistas vieram, né, para tratar desse cajueiro, para cuidar desse cajueiro. Houve uma rede de relacionamentos que se debruçou sobre um problema de um cidadão, né, de um cidadão do mundo, que é esse cajueiro, que é uma entidade. Aqui Sim. ele é considerado uma entidade mesmo, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que convivem aqui com o cajueiro. Então, houve toda uma rede de relacionamentos que está sendo construída há muitos anos e que deu suporte na hora da crise. E aí eu pergunto a você, na hora que você faz um movimento muito meteórico, né, para com a sua carreira, será que você consegue construir relacionamentos? Sim. Será que você consegue ter essa base de sustentação necessária? Porque as crises vão acontecer. E eu acho que outro elemento muito importante é, de onde vem esse desejo de uma carreira meteórica, Exatamente. né, de uma carreira em que, de repente, eu posso tê-la, de repente eu posso ter muito sucesso, mas ao mesmo tempo eu posso, o tempo que eu levei para ter sucesso, que foi rápido, eu também posso extinguir, entrar em falência, né. Porque muitas vezes essa falta de sustentabilidade, essa falta de enraizamento me faz ter uma decadência nesse cenário. Então, a tecnologia nos possibilita, ela é um instrumento que permite certas agilidades, mas ela também gera expectativas altas, né, e é esse dilema entre como eu vou lidar com isso, porque por isso que eu gosto desse nome, a gente é irreparável, não tem como, impossível não lidar mais com ela. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa
na tecnologia, em infraestrutura, mas a gente pensa na web também, Sim, né. Então a web quando ela vem, ela faz um grande ela é um grande impulsionador da economia criativa, certamente, a tem um né, papel muito importante. completamente. Por quê? Porque ele abre uma seara que é a seara do conhecimento. O conhecimento fica exposto, né, e universal. É E possível acessar você tem conhecimento em todos os lados. acesso muito rapidamente às informações, o que significa que muito do que você ia demorar um tempão ali para fazer, acho que você lembra quando você fazia, sei lá, trabalhos na Sim, universidade, nossa, pegava o livro, olhava, Barça. lia, A Barça. gente eu sou da época da Barça, gente. Existe um movimento cognitivo nisso ali, que é você ler, aprofundar, que Uhum. hoje a internet pode ser um alerta de você ficar no superficial. Li, Sim, olhei, mas ao mesmo tempo ela tem a função de dizer assim: "Ó, é por esse caminho aqui inicial". No entanto, é o alerta. O modelo cognitivo hoje que a internet nos coloca, às vezes nos retira do aprofundar-se. é. Não necessariamente você vai ser uma pessoa rasa, porque você faz uso do Sim, recurso da internet, mas se absolutamente. você faz a junção dessa possibilidade de ter pílulas de conteúdo, que é o que a internet nos oferece, Isso, somado à sua vontade de fazer tudo muito rápido, é muito provável que você caia nesse engodo, né, da carreira meteórica. da carreira meteórica e da superficialidade dos conceitos, né, da superficialidade da sua prática, inclusive. E é muito interessante a gente falando um pouco da economia criativa, né, que é o nosso foco aqui, se você parar para pensar, foi justamente nesse momento em que a gente tem esses conteúdos descortinados e a possibilidade de fazer conexões, Sim, né, que aí vem o conceito da criatividade, né, se você for olhar a tecnologia, alguns estudiosos defendem que ela passa por fases, né, a fase da infraestrutura, a fase da conectividade, a fase do conteúdo e a fase da criatividade. A criatividade é justamente esse momento que a gente vive hoje, onde não temos a base, temos a força de infraestrutura em relação à tecnologia, mas a gente tem conteúdos que podem ser recombinados. E aí nasce a criatividade e com ele esse universo da economia criativa. Se você for parar para observar, dentro da economia criativa a gente tem o público da tecnologia, o público das artes, o público da música, o público dos serviços alimentícios. Todo esse universo está aí sendo categorizado nessa questão da economia criativa, né? E se você olha para esse movimento, você percebe que é muito fácil você se ancorar naquilo que lhe deu força, que é a tecnologia, que é a web, que é o conteúdo. E aí, Alda, vem esse risco de você entrar num movimento que não é saudável, que é esse movimento da meteoricidade, se a gente puder usar essa palavra, sim. tá. Então faz esse exercício, para pensar, será que você não está vivendo essa situação? E aí você pode parar e dizer: "Não, não estou, não acho, eu estou me aprofundando, eu estou estudando, eu estou trabalhando as bases do meu negócio, estou trabalhando as bases da minha carreira". Mas você para e se encanta e é seduzido com você vai fazer vendas meteóricas. Você vai sair do 0 a 1 milhão em 1 ano, O 6 em 7. ou 6 em 7. Ou tantas estratégias de lançamento, né, que fazem você ir à exaustão para conseguir um resultado a curto prazo. A minha impressão é que é meio que uma base, aqueles modelos de pirâmide, né, em certa medida, né. Não sei se para todos, mas acho que é uma simplificação mesmo Simplificação. do que é, de fato, empreender, assim. Exatamente. Não estou dizendo que alguém não tenha feito 1 milhão pela internet, não é sobre isso, né, é muito mais sobre nem todos vão poder, nem todos vão conseguir, são condições mesmo que a gente tem ali naquele cenário, né, de quem vai conseguir, quem não vai conseguir. E muito além, assim, se você pensar numa carreira rápido e numa carreira meteórica, como assim a gente tá utilizando a terminologia, é uma carreira que muitas vezes primeiro que ela é uma terminologia muito atual, eu pensei muito no ambiente jovem e nas novas profissões, se você pensar, né. A gente, sei lá,
Acho que todo mundo que está aqui há 10 anos atrás, vocês pensaram, por exemplo, em ser youtuber? É uma profissão hoje, Sim, ok? Mas não se pensava sobre isso. Mas será que todo mundo vai conseguir ter essa carreira? Né? Então, são novas profissões que esse cenário vem traçando, né? As tradicionais tentando também se inserir nesse desejo, né? O grande alerta para o uso da tecnologia, para esse ambiente aí rápido e que pode ser uma faca de dois, né, de dois gumes, é você entender assim, o que pode ser viável nesse processo, como pode ser viável nesse processo, e em que medida isso diz mais de desejos meus que eu não trabalhei internamente, e aí eu me deixo levar por muitas propagandas que saem nesse cenário, que são mais superfície do que aprofundamento, do que criar sustentabilidade para a minha própria carreira e para o meu próprio negócio. é verdade. A Aura traz um ponto interessante e aqui a gente vai fazer, eu vou fazer um parêntese para trazer um alerta, né? Eu acho que nós que ocupamos esse lugar de mentoras de carreira, né, que trabalhamos com orientação profissional, é comum ainda orientadores profissionais, alguns de vocês não aceitarem essas novas profissões, não validarem essas novas profissões. Sim, E também esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque de fato são novas são. profissões, são funções tão válidas quanto aquela que são tradicionalmente reconhecidas, né? E não é isso que a gente está questionando. A pessoa pode ser um gestor de tráfego, pode ser um lançador de produtos e serviços, pode ser um youtuber, pode ser um influencer. Que bom, desde que isso seja construído, né? Desde que você faça todo o processo de atribuir sentido a essa profissão que você desejou e agora é sua, que você construa as bases necessárias para que você evite esse movimento muito intenso e sem base, E imediatista, né? Acho imediatista. que o que a gente fala da grande crítica de hoje é sobre a função do imediatismo nas nossas vidas, né? De um modo geral, assim. Essa sedução, eu acho É. que essa palavra sedução e imediatismo são palavras muito importantes no cenário hoje. Quem nunca comprou pela internet um produto porque estava na promoção lá, seduzido? Porque, né? Porque seduz, assim, eu vou pegar aquilo e está me dizendo que aquilo vai me trazer aquele resultado muito rapidamente. Então, é um discurso muito sedutor. Qualquer um de nós pode ir. Mas só que isso afeta a gente de algum modo, né, em termos de carreira. Eu lembro que uma colega minha falou essa semana assim, ela falou que não sabia como comprar cursos agora. Porque agora os cursos estão todos aí pela internet. Real, o meu também já esteve pela internet, o seu também já esteve pela internet, sua mentoria também já foi vendida, é vendida, a minha também é pela internet. Mas por que que a gente não consegue mais ter esse critério de qualidade que a gente tinha anteriormente? Isso é uma questão, apenas uma reflexão, né? É, porque há um glamour muito forte nos produtos digitais, que é a forma como eles são vendidos, né, de um modo geral. E provavelmente, essa dúvida que ela tenha sentido é uma dúvida que também que me apetece, assim, que tá dentro de mim. Mas eu acho que muito para além disso, tem algo importante que eu acho que vale a pena, pela minha experiência e sua experiência com as pessoas que a gente teve a oportunidade de fazer mentoria, que eles já se sentiram, de algum modo, eh, fracassados, de algum modo, isso mesmo, fracassos, que essa é a palavra, né? Não bem-sucedidos por ter feito algum produto naquele primeiro momento e não ter Não ter tido não resultado. tido resultado, ou estar no ambiente mais físico e não sabe como digitalizar. Ou o que eu acho ainda pior, Aldinha, são aquelas pessoas que sabem que têm um conhecimento bom para passar, né? Tem uma troca interessante para Sim, ofertar, mas não consegue envelopar. Aí vem outro e que faz super isso. envelopa, né, que faz toda uma estratégia, tem toda a parte de marketing estruturada e vende um produto raso, e vende muito mais do que aquele que tem um conhecimento massa e não consegue chegar. E aí a gente pode perguntar, lei do mercado, né? Sim, Corra atrás, vá atrás dos profissionais certos. Sim, ok, tudo isso faz sentido. Mas enquanto eu não consigo correr atrás de tudo isso, tem pessoas sendo enganadas, tem. gente. E aí eu me lembro muito, e vou trazer, obviamente, com toda a restrição da situação, não vou nem falar se era
homem, mulher, não vou falar idade, não vou falar país, porque a gente atende gente de vários países, né? Mas eu recebi um caso uma vez que me chamou muita atenção, né? Como mentora de carreira, e como eu me posicionei nesse lugar do digital, né? De trazer todos os meus produtos, né? Todos os meus serviços são no digital. Muitas pessoas me procuram quando querem fazer esse movimento para o digital. E a pessoa chegava para mim assim, eh, que tinha o desejo de ter de atender no digital, tá. Não era psicólogo de formação, não era psicóloga de formação, mas tinha o desejo de atender no digital. Ok, né, guardadas todas as Sigilos. os questionamentos que eu poderia ter naquela situação, porque a gente faz a nossa redução ali, vou seguir entendendo a situação. E aí quando eu começava a explorar, como é que tá o seu método, como é que você pretende abordar? Não, não sei, mas eu sei como eu vou fazer a estratégia de lançamento. Então, já tenho um Instagram criado, já Sim. tenho toda a minha estratégia de lançamento definida. Ok, você está lançando, massa, mas o que é que você está lançando? Qual que é o Qual é o produto? produto? Fala para mim sobre o seu produto, fala para mim sobre o seu serviço, o que é exatamente que você vai oferecer? "Ah, não, isso eu ainda estou estruturando, mas eu quero aqui trabalhar o negócio, eu quero olhar o negócio". Então, é esse movimento que a gente tem que ter muito cuidado. É. Para pensar primeiro que impacto que você quer gerar, É, como você vai e fazer é você isso? olhar um pouco para o tradicional, né, porque a tradição ela também nos ensina muito, né, ninguém abre um bar sem bebida, né, ninguém abre um bar sem bebida, então Exatamente. tem um bar é um elemento físico, você vai lá para beber, para confraternizar, ninguém abre um bar sem bebida, ninguém abre um bar sem comida, e as pessoas acabam hoje, "Ah, eu vou abrir um bar, vou abrir uma cafeteria", você conhece de café? Qual é o primeiro conhecer sobre café. Sim. Vai abrir um bar? Conhecer sobre as bebidas que você vai servir. E aí, às vezes as pessoas pensam elementos daquele negócio, mas não pensam o óbvio, porque é aquilo que a gente É isso falou, mesmo. da O core superfície. business, qual é a essência do seu negócio, é o que se tudo acabar você sustenta. Justamente. Que é exatamente isso, que se tudo acabar no seu negócio, você sustenta e recomeça. O que não pode mudar, né, O que não pode quando mudar. tudo muda. É, É exatamente. isso, não pode mudar. O que tem que ser a essência? Se passar um furacão, como a gente teve um furacão da pandemia aí, mas o que que manteve? O que que ficou? O que que é inegociável? Muitas vezes a gente não consegue responder isso, né, dos valores inegociáveis ali. Teu negócio também tem valores inegociáveis. Provavelmente, quem já está no negócio há algum tempo, conhece o produto ao ponto de dizer assim: "Isso aqui eu não posso trocar, isso aqui eu não posso fazer diferente", né. E aí o boom dos produtos em escala, né, eles acabam fazendo com que as pessoas não parem para pensar às vezes, Sim. e aí eu digo às vezes, porque eu queria também dizer que tem muita coisa Boa. boa, né. Isso é verdade. Eu acho que a gente não pode fazer um discurso que não reconheça quem está produzindo bem, né. Eu acho que a gente precisa ser, muito honesto e reconhecer, dar o pilar aí do reconhecimento, né, É verdade. de pessoas que estão fazendo bem. Mas ao mesmo tempo, esse enraizamento, né, esse movimento geracional que não está preparado para mergulhar, para mim a sensação é essa. As pessoas querem aprender a surfar, mas se cair da prancha. Elas sabem mergulhar, elas sabem nadar, elas sabem como voltar, né, porque isso é conhecer bem o teu negócio, Exatamente. que aí essa escala, né, esse imediatismo pode fazer com que você elimine etapas importantes. Que permitam que você construa uma base, né, a profundeza, né, a base do seu oceano, para que eventualmente quando você precisar mergulhar, Você você saiba, você tem a conheça noção esse ali lugar. isso, você sabe um pouco do que vai acontecer, tudo bem que essa noção de evento é uma noção da contemporaneidade, né, a Sim. gente fala de uma, como o Bauman trazia, de uma modernidade que ela é líquida, e aí você vive a liquidez das relações, que é, de repente a gente está consumindo um produto hoje e ele não faz mais sucesso e já é um outro produto, e aí ele fala dessa liquidez como algo que a sociedade passa hoje, a gente não está valorizando
elementos, situações e objetos e pessoas importantes que a gente deveria estar valorizando, né? Tudo passa a ser muito frágil, né? A ideia do líquido é essa ideia de Fragilidade. fragilidade. E acaba que isso vem mexendo com algumas instituições, né? Políticas, educativas, a própria Familiares. instituição de família, né? De um modo geral, mas vem também mexendo, se a gente fizer uma analogia com a instituição trabalho. Mudou tanta coisa, né, Jona? Acho que mudou tanta coisa nas profissões, a gente fala até das crises Isso. das profissões. Hoje a gente não fala mais de um trabalho para a profissão, mas sim de habilidades Isso. profissionais, assim, Já tem o Flip the Food, por exemplo, que defende que não existem mais daqui a pouco, né? Não vão existir essas profissões, e sim potências, né? Que você tem ali potenciais e que você vai chegar numa empresa e não é mais o TI, o engenheiro, o médico, e sim a potência que tem diz respeito a habilidades, habilidades. né? Então, imagina, e tudo isso gera desamparo. E aí tudo isso gera, que a gente já falou um pouquinho nos episódios anteriores, né, a aula do desamparo, e muitas vezes é justamente esse desamparo que faz com que a gente se agarre nas boias que estão passando por aí, né? E essas boias, no nosso universo da web, no nosso universo da Que tecnologia, isso são fazendo essas analogia com a boia, pode ser algo seduções. importante, Sim, mas pode ser algo que faz você afundar, né? exatamente. Acho que é um pouco desse filtro, dessa escolha, que aí a gente volta para diversos movimentos de como escolher, né, o que isso provoca no sujeito, assim, de querer crescer muito rapidamente, de querer uma ascensão sem uma trajetória mesmo, né? Às vezes a gente fala, pega um jogador de futebol, aí ele está super famoso, mas geralmente ele começa a carreira dele com 12 anos, 10 anos de idade. Tudo bem, o cara vai ter uma fama ali aos 20 anos, às vezes aos 18 anos, mas ele treinou arduamente, ele Isso. perdeu etapas da vida dele importantíssimas ali em nome de algo que ele queria. Aí você deve estar pensando, tá, meninas, vocês falaram tudo isso, mas eu tô afim de me jogar, né? Tô afim de me jogar nessa carreira meteórica, né? Tô afim de arriscar, né? E E pensar que quem nunca sentiu essa vontade? é, Porque acaba que isso é desejoso, sim, vai, é algo fácil, é, aparentemente, né, do que sim, te apresentam. Então, quem isso. nunca? E aí, ok, segue. Agora preste atenção nos perigos, conheça os perigos. Aí, a partir daí, você decide se quer correr os riscos, né? Se quer realmente meter a cara, mesmo tendo riscos. Sim. E aí, o primeiro deles que eu queria trazer aqui para a gente pensar é você acabar entrando numa lógica de desenvolver uma habilidade rasa, não sustentada. Isso é muito comum, né, no espaço profissional hoje, assim, são pessoas que, de um modo geral, pensam que aquele conhecimento que você tem ali é suficiente para você se nomear. Acontece muito com mentoria, né, Jona? Muito. Coach, Ah, com coach. Eu mentor, sou mentor de tal coisa. E a gente falou no episódio anterior o que levava uma pessoa a se tornar um mentor, porque você não é mentor, você se torna um mentor. é verdade. Você tem que ter experiência, você tem que ter vivência, né, no campo a qual você está se propondo a mentorar. Então, essas habilidades rasas e não sustentadas diz dessa superfície. Exatamente. A gente está aqui, ó, olhando para 3 profissionais, especificamente estou falando para os 3 que estão aqui operando os equipamentos que estão conosco, né. A gente tem aqui Bruno Martins, Saline de Freitas, Rodrigo. Quanto tempo esses meninos estudaram, Sim. né? Quanto eles se dedicaram, quanto eles têm de experiência? Será que foi um curso de um final de semana de fotografia que Bruno Martins se tornou a referência que ele é hoje em E fotografia, aí ele já abre o Instagram dizendo assim: "Fotógrafo". né? Então, é sobre É isso. sobre isso, a É, as pessoas elas não terminam os cursos e elas já têm Instagram profissional. exatamente. Ok, Faz mas um final de semana de coaching e se diz esse coach. E é olha que eu sou uma complicado. psicóloga que super acredito no coaching, eu uso o coaching como método, mas não foi a certificação em coaching que fez a profissão que eu sou fez a profissional que eu sou hoje. Ela agrega. Sim. E é muito curioso, e a Alda deve passar por isso, que a gente se intitula mentora de carreira, mas as pessoas, via de regra, perguntam:
Mas você tem a psicologia como formação? Porque é essa profissão mais tradicional que dá o a confiança para as pessoas trabalharem comigo. E mais uma vez, não é porque eu fiz psicologia que me faz uma profissional pronta para mentorar carreira. Como a Alda diz muito bem, a gente acontece como mentor após uma experiência, após uma vivência, né. Mas é isso, é sobre essa habilidade rasa e não sustentada é isso. Será que você não está se contentando com pouco para começar a entregar para o outro algo? E aí, eu acho que nos bastidores até você falou do exemplo, né, de aprender a cozinhar o miojo e achar que está cozinhando uma massa É, italiana, exatamente. por exemplo. Eh, a gente eu dou um exemplo em sala, às vezes, que é assim: você nunca vai saber o que é um bom vinho se você não se propôs a então você vai pegar os vinhos medianos e vai achar que aquele vinho é bom. E você vai ter sempre referências de que aquele vinho é bom, porque você não aprofundou no num bom vinho lá. Isso acontece em todos os cenários da nossa vida hoje. Se a Exatamente. gente não conhece produção cultural, sua mãe é referência. Se a gente não troca, não conhece, você conviveu com ela. Mas se eu quero trabalhar com produção cultural e não troco, não conheço, não converso com pessoas experientes da área, mas já me nomeio como uma pessoa com experiência em produção cultural, por exemplo, há algo de errado nisso. Exato. E aí, você trouxe esse exemplo, me lembrei de uma situação muito curiosa, né. Eh, a produção cultural está na minha família e em mim desde que eu nasci, né. Eu acompanho e trabalho com isso desde os meus 16 anos de idade, em alguma medida, mas eu passei 10 anos fora de Natal. E quando eu voltei, que estou aqui em Natal, acabo entrando nas produções presenciais, o que eu fazia online, né, apenas fazendo a gestão, apenas é uma palavra só para, mas assim, fazendo a Amenizar. gestão da empresa, agora às vezes eu vou para o campo mesmo, para a produção. E vou dizer a você que a primeira vez que eu voltei a fazer a produção presencial, que foi o presente de Natal, eu me deparei num total desamparo, assim, tipo, meu Deus, tem coisas que acontecem hoje que não aconteciam quando eu estava aqui, e que eu achava que eu estava preparada. Só que a gente tem lastro. E aí usa da criatividade, usa das nossas experiências para dar conta desses eventos, Sim, né, que foram novidade para mim nesse cena e a gente não está falando de algo que é novo. não. Aí vem um outro risco, Alda, que é a frustração. Nós tendemos no mundo de hoje a ser super especialistas em tudo. E a gente não consegue, às vezes, lidar com o elemento de sim, deu errado, Isso. não foi legal, ou não está sendo legal o formato. Eh, eu estou gestora de 2 negócios hoje, e eu estou em tempos diferentes em cada negócio. E eu sei o que eu não estou gostando em cada um deles, onde eu preciso melhorar. Mas pela maturidade do outro negócio, mais antigo, eu consegui entender que eu preciso esperar. Que quando eu estava no anterior, eu não tinha essa percepção tão nítida. E aí frustrava, dizia: "Mas poderia ter sido melhor". Mas tem o tempo de maturação. Óbvio que você vai ter que tem variáveis que você tem que gerenciar a todo momento, né, o teu financeiro, eh, a tua gestão ali, de imposto, que entra, o que sai, coisas básicas, mas tem coisas que você precisa entender, é o tempo de cada coisa, e aí você tem que se frustrar mesmo, talvez. É. Concordo, mas também fico me perguntando, daquela frustração que vem de uma idealização. Sim, e aí é isso, né, É. se eu me frustro ao ponto de dizer assim: "Ah, eu idealizei ser Eu era capaz. referência, que eu era capaz de", isso vai ser adoecedor. Isso. Isso vai ser adoecedor para sua vida. Não tem como, né, porque, acho que tem uma coisa importante que me fez lembrar de um outro tópico, que é, a gente tem invertido os valores, né, daquilo que é porque o que era importante há 10 anos atrás para uma pessoa em termos de carreira, talvez não seja mais o mesmo valor de hoje. Mas aí, é se perguntar assim: que você está nomeando como valor de importância para o teu projeto de vida, né? Isso tem uma relação muito direta com aquilo que nos é ofertado em termos de
felicidade, da felicidade instantânea, digamos, Uhum. né, digamos, aquilo Isso. que eu consumo e me dá aquela felicidade Que imediata, é a gratificação, né. que é a gratificação justamente, né, então eu acho que é pensar nisso, né, queria que você falasse um pouco sobre isso também. É, essa inversão de valores eu realmente critico muito um aspecto. A gente está no mundo dos serviços, né, e a palavra serviço já está falando, você tá para servir. Servir um público que você escolheu servir. E aí a gente vê pessoas que querem prestar um serviço, mas o foco não está no serviço que presta. O foco está no resultado que isso vai trazer para você, na glamourização que isso vai dar para sua vida, né, no retorno financeiro que isso vai dar para sua vida. E aqui eu não estou julgando, todo mundo precisa ganhar dinheiro, não é isso. Mas o seu primeiro valor é servir com excelência. Sim, Acima de tudo. Será que você, de fato, está estruturando os seus processos e botando sua energia naquilo que, de fato, é a sua essência? sim, E aí, muitas vezes, a gente vê que não. porque às vezes é uma escolha que ela não está pautada de sentido, né, é uma escolha não circunscrita ali em sentidos Exatamente. e em propósitos de vida, que eu acho que é o que a gente vem perdendo. O teu trabalho tem um propósito, porque a centralidade do trabalho na sociedade atual, ela é muito forte. Quanto tempo da sua vida você não passa trabalhando? A gente passa muito tempo trabalhando. Mas o sentido e o propósito que aquela atividade produz para você e para o social é muito importante. E a gente tem perdido o questionamento frente a isso, porque a gente tem focado no resultado. Exatamente. E quem lhe dá esse sentido e propósito é a experimentação. Sim, E se você não dá tempo para experimentar, como que você você não vai construir matura, esse né, sentido? Você não você não matura, não digere. e é um elemento da própria natureza, se a gente for pensar, como se você faz sei lá, uma boa comida, você tem o tempo do tempero, de sugar bem aquele tem o tempo de forno, o tempo de Isso. tirar, de colocar, de servir. Isso é maturação lá dos elementos, da experiência que você vai tendo. Aí óbvio que uma pessoa vai dando um jeitinho mais ali, o seu fica num ponto, o meu vai ficar no outro ponto, mas as pessoas não estão tendo essa paciência. E aí, Alda, isso me lembra muito nossos processos de mentoria. Se você parar para pensar, é pelo menos uma semana entre uma sessão e outra. A gente está falando de um microsistema ali, né? Isso, Mas é pelo menos uma semana, às vezes 15 dias entre uma sessão e outra. Tem uma razão para isso existir? Ah, é porque o processo tem que ser longo? Não, porque tem que ter um prazo de maturação daquele conteúdo, daquela é, discussão, daquela reflexão, né? Então, num microsistema, a gente vê essa necessidade de tempo. Tempo é uma ferramenta importante que a carreira meteórica faz assim com o tempo, né? porque Elimina ela isso. elimina, que você precisa dessa temporalidade. Por mais que ela te gere pequenas crises, que é normal, Uhum. mas eu acho que o que a gente precisa questionar é esse imediatismo gerador de uma crise profunda no social hoje, porque a gente não vai conseguir ter, nem todo mundo vai ter o sucesso que a internet promete, digamos assim. E nem todo mundo precisa disso para ter um estilo de vida feliz e saudável. Exatamente. Algumas pessoas sim têm o perfil, eu acho que é muito isso, né, Sim, de um trabalho virtualizado, sim. digital, né, acho que trabalhar home office, enfim, todos esses novos formatos que aparecem aí, mas esse imediatismo que vem provocando essa crise de sujeito, de pessoa no Pessoa. mundo, É. de quem eu sou, como eu sou, o que eu quero. As pessoas conseguem responder isso? Vocês conseguem responder, né? As respostas elas não precisam ser tão fechadas, os planos não precisam ser, né, a gente até vem fazendo essa discussão sobre construção e planejamento, Isso. mas precisa narrar, precisa Sim. entender quem você é, o que você quer, você não abre mão, seu estilo de vida, as pessoas não têm o hábito de construir a rotina que elas querem, como elas E querem. esse é um outro risco, né, você trouxe o elemento do estilo de vida. Será que por uma sedução do que se diz que é estilo de vida apropriado ou desejado, você não está desejando algo que não faz nenhum sentido para você? Será que você, por exemplo, nômade digital, será que você tem o perfil para ser nômade digital? Será que você quer viver viajando para a Europa e deixar seus filhos em casa? Será? Será que você não quer simplesmente ter sua vida cotidiana? O que não há nenhum problema.
Nem de um lado nem de outro. e nem de outro. A Mas questão é conhecer o que você quer. Conhece a ti mesmo, É, né, antes de você entrar nesse jogo da sedução. E para contrapor tudo isso, a gente traz a ideia da carreira sustentável. sim, A carreira sustentável, a gente vai tocar aqui, mas no fundo é tudo isso que a gente vem falando, né, ao longo de todos esses episódios, que é essa carreira que tem base, que é essa carreira que tem propósito, que você entende, que faz sentido para você, que está alinhada com quem você é, com seus valores, e que quando vem as intempéries, quando vem os eventos, você consegue dar conta porque você está firme ali naquele lugar. porque é uma carreira que precisa de tempo. E aí eu lembrei de uma frase que diz É, assim, eh, se você planeja para 1 ano, você vai semear milho. Se planeja para 10, plante uma árvore. Se planeja para 100 anos, eduque pessoas. O que isso tem a ver? Eu preciso de tempo para maturar certos processos. O tempo é um elemento importantíssimo na sustentabilidade. Não existe negócio barra carreira sustentável sem o tempo. exatamente. E alguns estudiosos falam de pilares, né? Pilares que suportam aí esse conceito de carreira sustentável. Mais uma vez, aqui a gente não vai entrar nos conteúdos livrescos, mas só para a gente pensar, que pilares você imagina que tem numa carreira sustentável? Quando a gente fala de uma carreira sustentável, a gente está falando de produção de saúde, Sim. a gente está falando de produção de felicidade, e a gente está falando de produção de produtividade Ser propriamente dita, de produtivo. ser produtivo, de resultado, né? De escalar, de ganhar muito dinheiro, que é esse a mola mestra do momento, né. Mas também está falando de saúde, também está falando de felicidade. Será que a sua carreira está sendo pautada nesses 3 pilares? Será que você não se pega, em alguns momentos, com a sensação de que o lugar não está certo? Está tudo dando certo, mas o lugar não está certo? Ou nem se questionando, talvez, sobre isso, É. né? E aí, Alda, para a gente fechar o nosso episódio viajante, a gente gostaria de trazer um pouquinho, né, a gente pensou em trazer um pouquinho de, ok, provocou, O que tocou, o fazer, que fazer com isso, como fazer, né? né? Acho O que que é fazer importante. para sair desse ciclo de uma carreira meteórica e entrar numa carreira sustentável? O que é que a gente pode começar fazendo? A gente tem alguns elementos, um deles eu vou tocar, porque a gente praticamente em todos os episódios tem cutucado ele em vocês, assim. Autoconhecimento. Quem não sabe contar a sua história, não sabe quem é. Você precisa contar a sua história para saber quem você é. E isso vai acontecendo no processo, né? À medida que você vai contando a sua história, você vai se descobrindo quem é Você vai se também. construindo. Mas quando a gente fala desse episódio especificamente, é a habilidade de compreender o mercado, de analisar o mercado, né? Ele é muito importante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre compreender o mercado. E o compreender o mercado, ele vem necessariamente numa linha temporal. Depois que você percebe quem você é, claro que não é didático assim, né, não é Sim, tão separado, mas é importante que você tenha feito um processo de autoconhecimento para que você vá para o mercado a partir do que você não abre mão, claro. né. E olhar o mercado é principalmente entender quem é seu cliente, o que é que ele necessita, não é o que você necessita entregar, é o que o seu cliente necessita receber. E principalmente, né, não principalmente, a palavra veio à toa aí, mas e também é você, além de perceber o que seu cliente precisa receber, é você modelar para o cenário atual. Entenda qual é o cenário atual. Entenda que mercado você quer entrar. Conheça esse mercado, isso leva tempo. Leve. Você precisa experimentar possibilidades, você precisa estudar novas pessoas que vivem esse mercado, caminhos, processos que acontecem que são bem-sucedidos nesse mercado, para a Sim, partir daí você dizer: "Opa, isso aqui faz parte, vai entrar no meu bolo, no bolo de Alda", né, da do episódio anterior, "vai entrar aqui no meu bolo, isso aqui faz sentido". Então, esse movimento de ensimesmar e depois de olhar para fora, olhar para o outro, que é essa estudar o mercado, que é um movimento são caminhos para construir essa carreira sustentável, mas vai além, né, Alda? e você fez me lembrar uma frase que diz assim: "Estamos nos afogando em informações e famintos por sabedoria". A gente se afoga no meio de um monte de informação, mas ainda sabe aquela porque o saber exige tempo, né, a sabedoria exige tempo. Então, quando a gente fala de compreensão, de compreender o mercado, eh, a gente fala eu lembrei também de
de uma frase de um filósofo alemão, não sei dizer o nome dele, tá, gente? Alemão, que ele diz assim: compreender é saber como seguir adiante. Então, se a gente não consegue fazer isso com o mercado, a gente não sabe como seguir adiante. Isso é fatal, gente, na nossa carreira. E aí você me lembra uma outra pessoa, que é a Lala Dazelim, que ela fala o seguinte: não seja analfabeto de futuro. Ou seja, a gente já falou da importância de olhar para o seu passado, né? Vai lá no episódio que a gente fala sobre isso, que é muito bacana. A gente está falando aqui da importância de estudar o mercado que é o presente, mas a gente também precisa estar atento às tendências de mercado, Isso. ao futuro, né? E aí, esse olhar para o futuro exige um movimento que é o movimento da criatividade, né? Que é a sua capacidade de estudar não só aquilo que você quer fazer, mas estudar conhecimentos gerais, conhecimento de mundo, para que você desenvolva o que o Murilo Gun chama da zona T da criatividade, né? Você tem ali a base do T, que é onde você mergulha, onde você se aprofunda, mas também você consegue ampliar seus horizontes para outros conhecimentos que vão lhe dar uma série de elementos para construir essa visão de futuro. E quando a gente não sabe como prosseguir, qualquer pessoa diz a nós como seguir. Exatamente. E isso pode ser aí o ponto fatal do episódio de hoje, Que é você cair no engodo da carreira meteórica. justamente. Porque aí se você não sabe como seguir, você vai para o imediatismo. Vou lá, Exatamente. fiz. Você Agarrei pode, na bola. agarrei, você pode se machucar, você pode machucar alguém, pode ser uma tragédia, né? Exatamente. Então a gente precisa ter essa análise da compreensão, da autocompreensão, por isso que o verbo me veio o verbo compreender. É verdade. Porque é uma autocompreensão, eu preciso, eu comigo mesmo, Eu com os outros. eu com os outros, e aí a Eu gente com o traz mundo. com o mundo e a gente traz o cenário do mercado, né? É. Como um cenário muito forte e muito Exatamente. potente para a tomada de decisões que tem a ver com essa capacidade de compreensão e de análise assertivas, Que leva tempo. que leva tempo. Porque senão eu vou tomando decisões em meio a um cenário de incertezas, pela própria fragilidade que o mundo moderno transmite hoje para a gente. Mas se a gente tem esses pilares mais enraizados, a gente consegue se segurar melhor. A gente consegue não ter um impacto tão forte de uma crise que pode nos afetar. A pandemia foi isso, né? Quem teve negócios na pandemia e que sobreviveu à pandemia, principalmente os pequenos negócios, né? Mulheres aí que tiveram seus negócios na pandemia, se você sobreviveu, você soube se ancorar em algumas raízes, e o empreendedorismo traz isso para você, né? Óbvio aqui que a gente não está fazendo uma apologia a um discurso o tempo inteiro de você ter que estar, né? Você tem que crescer, você Sim. tem que ter estabilidade, você tem que ter constância, você tem que viver do seu negócio, você tem que ter estilo de vida, você tem que ter saúde, você tem que ter felicidade a partir do seu negócio. Eu não estou fazendo um discurso aqui de um empreendedorismo fatídico, mortal, que você morre de Doloroso, né? trabalhar doloroso, você não consegue obter, viver dele. Você precisa viver dele, ele precisa ser sustentável. Mas o viver dele, né, Alda, vamos pegar esse seu gancho, o viver, quando a gente pensa assim, eu preciso viver de algo, é viver plenamente. Sim. Eu viver plenamente é viver com saúde, é viver com felicidade, é você conseguir equilibrar esses papéis todos. E aí, a gente já fez uma fala aqui sobre a centralidade do trabalho e o quanto é importante descentralizar, né, para outros lugares. E agora a provocação que a gente faz é: descentraliza o sucesso. Esse sucesso a qualquer custo, né? Entende que a sua felicidade e o seu sucesso pode estar na sua saúde, pode estar na felicidade com o trabalho, né? Então, equilibração, esse equilíbrio de papéis, e quando a gente pensa em equilíbrio de papéis, gente, para uma carreira sustentável, a gente não está falando que você está segurando todos os pratos plenamente, não. Os pratos vão cair. Apesar dessa ser uma imagem que vocês podem figurar, né? É, Porque você mentalmente vê foi logo, uma imagem que tá? Todo mundo equilibra, assim. todo mundo se equilibra naquele. E na verdade, equilíbrio tem a ver com utilizar bem as suas forças. Exatamente. Ah, se eu não consigo desse lado direito, Deixa deixa cair, cair, vou Joana me subindo. ajuda, e é a rede, e assim você vai tendo essa equilibração. E aí você entrou no último ponto de uma carreira sustentável: rede. Como é que a gente pode construir redes que nos suportam? Será que você tem redes que suportam o seu trabalho? E que te protege, né? Eu estava lembrando aqui, em cada espaço do cajueiro tem um elemento protetivo dele, não só a barreiras,
né, que dá pista para, mas Sustentação. é sustentação. Onde estamos agora, né? Alguém doou, alguém quis proteger, alguém que teve um ato de afeto, né? Na gravação, a gente recebe um passaporte. Isso é um ato simbólico, afetivo, é uma proteção do que ele representa socialmente. Então, rede, como o próprio nome está dizendo, são pessoas que te apoiam, são instituições, cenários, lugares, objetos, pessoas que te apoiam, com quem você pode contar. E, além disso, pessoas com as quais você cria sinergia. E aí eu queria aproveitar esse momento para reforçar o que a gente falou recentemente, né? Equipe, gente. Equipe. Eu e Alda estamos aqui, né? Olhando para vocês o tempo todo, vocês estão nos acompanhando, mas a gente não está fazendo isso sozinha. Só aqui nesse momento a gente tem 5 pessoas conosco para fazer isso acontecer. Fora daqui a gente tem mais gente, cada um com seu papel, cada um com sua responsabilidade, todo mundo se apoiando, se trocando, para que a gente crie sinergias, para que a gente entregue algo que é um serviço. E A que, gente acima precisa de tudo, saber servir, né? Eu acho que a gente exatamente, esqueceu que serviço é saber servir, né? A gestão da hospitalidade traz muito isso, e ser sustentável é é saber acima de tudo. servir, Se você né? decide estar no serviço, É saber saiba servir, servir. pelo menos ao teu produto, né? Sim. né? Eu acho que não sei se tem uma música que diz assim, pelo menos diga uma vez quem manda em você, né? Que eu, quem manda no dinheiro é você, não é o dinheiro que manda em você o tempo inteiro. Acho que tem um trecho de uma música que diz isso, assim, você é o gestor do teu negócio, você sabe como gerir, você vai aprender como gerir, você mulher vai aprender como gerir seu negócio, mas ele precisa ser sustentável. Ele precisa de rede. E eu sei das dificuldades, a gente falou em um dos episódios da carreira do feminino e das dificuldades. Mas ser sustentável hoje, num cenário de imediatismo, precisa dessa compreensão. E constante avaliação, né. E a gente espera com isso que vocês usem esses nossos episódios como um momento de parada reflexiva, porque se a gente segue no piloto automático, muito dificilmente a gente vai conseguir ter esses momentos de parada reflexiva. Então, faça um convite, né, Alda? A gente faz um convite a vocês. Acompanhe aqui os nossos episódios, assiste os anteriores, acompanhe o que está para vir, né, o que está por vir, para que vocês possam usar esse espaço como uma parada reflexiva para reavaliar constantemente a sua carreira e, com isso, você contribuir para uma construção de uma carreira sustentável. Aldinha, vamos fechar nosso episódio? Vamos sim, Tem alguma coisa mais que você queira colocar? não. Para, pensa, porque carreira é Vida vida em em movimento. movimento. E se você gostou desse episódio, manda para os amigos, manda para os inimigos, manda para todo mundo. É importante registrar que essa série, Carreira, Vida em Movimento, composto por 6 episódios, tem um patrocínio do Sebrae através do edital da Economia Criativa e especificamente esse episódio tem a parceria cultural do IDEMA, né, que abriu as portas dessa entidade anciã para nos receber com tanto carinho. Clica aqui, dá o like, dá o joinha, se inscreve aqui no canal e acompanha nas redes sociais. O nosso Instagram tá bombando. Alda, qual é o Instagram? Carreira, vida e movimento. Tem um monte de perguntas já que eu soube aí, a gente vai responder, né? Só tem um pouquinho de calma, paciência e carreira, vida e movimento. A gente aguarda vocês no próximo episódio.